Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início agora ao nosso módulo 3 do nosso curso virtual sobre determinação da orientação de pistas de pouso e decolagem em aeroportos. Nós já vimos nos módulos anteriores, inicialmente no primeiro módulo, a influência dos ventos nos aeroportos. Vimos o porquê que é importante nós considerarmos o regime de ventos em determinada localidade para determinar a orientação das pistas. No segundo módulo, nós montamos o anemograma de uma região com base em dados coletados do INMET. Nós identificamos de onde vêm os ventos, quais são as intensidades. E no presente módulo, no terceiro módulo, nós vamos definir, com base nos dados que nós coletamos de ventos de determinada localidade, qual é a orientação ideal da nossa pista de pouso e decolagem, visando sempre atender o nosso coeficiente, nosso fator de utilização. No último módulo, nós vamos identificar a nomenclatura dessa pista de pouso e decolagem. Então, nós temos um exercício aqui, o enunciado, com base nos dados de ventos coletados de determinada cidade, identifique a orientação ideal da pista de pouso e decolagem, tendo em vista que a aeronave referência do aeroporto possui um comprimento básico de pista de 1.400 metros. Por que esse dado é importante, pessoal? Porque é com base no comprimento básico de pista da aeronave de referência que nós temos qual é a componente de través máximo permitida, de ventos de través, máximo permitida para aquela localidade, para aquele aeródromo. Então, se nós temos uma aeronave onde o comprimento básico de pista é de 1.400 metros, isso significa que o componente de través máximo permitida para essa aeronave é de 13 nós. Isso é muito importante no momento que a gente vai identificar a orientação ideal da pista de pouso e decolagem. O enunciado também está dizendo que, caso necessário, identifique a orientação da pista secundária. Isso a gente só vai conseguir identificar após nós fazermos os cálculos necessários. E lembrando também que nós temos que obedecer, segundo o anexo 14 da ISAL, um fator de utilização de 95% no mínimo. Ou seja, durante 95% do tempo que aquele aeródromo vai estar aberto para operação, ele precisa estar com o componente de través abaixo de, nesse caso aqui do exercício, 13 nós. Então, essas informações aí que a gente tem e, logicamente, vamos precisar analisar inicialmente os dados de ventos daquela localidade. Vou fechar aqui a apresentação e nós temos essa tabela aqui, onde nós temos as informações sobre o regime de ventos da localidade. Essa tabela aqui, pessoal, vocês lembram do módulo passado, onde nós montamos o anemograma. Essa tabela foi retirada, foi apenas tratada e organizada de maneira mais adequada aqui no Excel, onde nós temos a velocidade do vento em nós, lembrando que sempre a gente trabalha em velocidade em nós, certo? Então nós temos os intervalos aqui de velocidade 0 a 3, 3 a 10, 10 a 13, 13 a 20 e de 20 a 30. E aqui na esquerda nós temos os azimuths, 0 graus, 22,5 e o setor. Então nós temos o setor norte, norte-nordeste, nordeste, leste-nordeste, leste e por aí vai, completando a nossa rosa de ventos. Eu prefiro trabalhar em forma de tabelas que quando a gente está fazendo os cálculos, ele fica melhor de visualizar, tá? Pelo menos nessa parte de cálculo, a gente vai ver, vai partir agora para um desenho, onde a gente consegue visualizar, a partir do anemograma que a gente montou anteriormente, qual é a possível orientação ideal da nossa pista de pouso e decolagem. E o que são esses números que nós temos aqui dentro da nossa tabela? Então, vocês têm aqui, ó, por exemplo, 0,5, 2,8, certo? Nós temos que esses números é a porcentagem de tempo onde incide vento com essa intensidade com determinada localidade. Então, vamos pegar aqui como exemplo. Nós temos aqui, nesse espaço aqui, 0,5, o que significa? Significa que durante 0,5% do tempo que foi coletado os dados de ventos, nós temos que 0,5% do tempo são ventos de 0 a 3 nós na direção norte. Então, é isso que significa esse número. Significa a porcentagem de tempo dentro da minha coleta de dados que está soprando com essa intensidade de 0 a 3 nós na direção norte. Então, se vocês observarem, nós temos aqui, se nós formos pegar ali todos os dados que nós temos aqui dentro dessa tabela, temos aí 100,1, uma barrinha de 0,1, tá dentro da normalidade. Então, isso aqui é todo a porcentagem de ventos incidentes na nossa região, que dá 100%. E está distribuído de acordo com a intensidade e de acordo com a localidade de onde esse vento está soprando, certo? Com base nessa tabela aqui, a gente vai construir a nossa orientação da pista de pouso ideal.
Antes de continuar na análise dessa tabela, é recomendável você partir para uma análise visual, para facilitar, para você não precisar ficar chutando orientações aleatórias. A gente transforma a partir do anemograma, a gente monta ali um esqueleto de uma possível orientação. Como é que a gente faz isso? Essa aqui é a nossa tabela, tá, pessoal? Vou partir agora para o nosso desenho do anemograma. Olha só. Aqui nós temos o anemograma. Esse anemograma, de forma genérica, ele já foi apresentado no módulo 1, tá? No módulo 2, aliás. E ele está separado em setores, da mesma forma, norte, norte-nordeste, nordeste, tá? E os números aqui, lembrando, as circunferências que vocês estão vendo, está dizendo referência à intensidade dos ventos. Então, essa circunferência é de 3 nós, 10 nós, 13, 20 até 30. E dentro de cada quadrante, por assim dizer, nós temos a porcentagem de ventos. Então, por exemplo, ventos de 0 a 3 nós, que são referência a esse quadrante, a esse círculo, corresponde a 27% dos ventos. Se nós formos pegar aqui na nossa tabela e formos pegar aqui todos os ventos de intensidade de 0 a 3 nós vamos ter o quê? 27%. Então, 27% dos ventos são ventos de 0 a 3 nós, e é isso que está nos dizendo nesse anemograma. Então, foi dividido para cada setor, de acordo com a intensidade e de acordo com a direção, a porcentagem de ventos para determinada direção, principalmente. E é isso que está dizendo nesse anemograma. O que eu quero que vocês entendam é que esse anemograma é apenas uma forma diferente de representar essa tabela. Tudo bem? Então, vamos prosseguir agora para a nossa análise. Então, nós temos aqui nosso anemograma. E o que é essa figura aqui do lado direito? É uma simulação da nossa pista de pouso e decolagem. Como é que funciona? Se nós formos pegar aqui essa estrutura, vamos mover aqui, né? Pegar esse objeto, pegar aqui no centro dele. Observe que se eu posicionar esse objeto no centro do meu anemograma, o que acontece? Vejam que a extremidade desse objeto está em qual circunferência? Na circunferência de 13 nós, certo? Tanto embaixo, tanto em cima quanto embaixo, certo? Por que eu fiz dessa forma? Lembre que a componente máxima de vento de través permitida para o meu aeroporto, para essa minha localidade, é de 13 nós. Então, toda componente de vento que está fora da minha circunferência de 13 nós se encaixa como uma componente de vento de través. Onde que nós vamos identificar a componente de vento de través? Vamos supor que eu vá definir, tá? Que essa orientação aqui que eu defini, ou seja, de oeste a leste, a minha pista, vai ser a orientação de pista do meu aeroporto. Eu não fiz nenhum cálculo, eu estou só chutando. O que significa? Todas essas componentes de ventos que estão dentro do meu objeto, ou seja, todas essas aqui que estão contidas dentro do meu objeto, elas não se encaixam como ventos de través, porque elas estão paralelas à minha pista de pouso e decolagem, ou as que não estão paralelas possuem uma intensidade de vento menor do que o máximo permitido, de 13 nós, certo? Agora, todas as outras direções de vento que estão fora do meu objeto, elas entram como componente de vento de través. Por exemplo, nós temos aqui uma componente de vento de 0,4% de 20 a 30 nós na direção sul-sudeste. Então, essa minha componente de vento aqui, certo? Essa minha componente de vento aqui de 0,4, ela vai entrar como componente de vento de través e vai entrar no cálculo do coeficiente de utilização, do meu fator de utilização. Tudo bem? Então, é assim que a gente consegue, a partir do anemograma, ter uma representação mais visual de qual é a orientação mais adequada. Como é que eu vou definir qual é a minha orientação adequada? Lembrando que eu apenas posicionei de maneira aleatória. Então, eu vou pegar aqui o comando rotacionar do AutoCAD, tá? Selecionar meu objeto e vou pegar aqui pelo centro do meu objeto. Lembrando que eu vou ficar rotacionando aqui, eu quero definir qual é a minha orientação. Como é que eu sei qual a possível orientação que vai atender o meu fator de utilização? Vocês vejam que a componente de vento de través mais, digamos assim, impactante são, obviamente, as componentes de vento de través que têm a maior intensidade. Ou seja, essas componentes aqui de 20 a 30 nós, elas apresentam uma maior intensidade. Então, eu vou posicionar a minha pista de maneira
que essas componentes de vento de través de maior intensidade, por exemplo, 0,3, 0,5, 0,6, elas não sejam encaradas como uma componente de vento de través. Elas ajam paralelas à minha pista de pouso e decolagem. Então, quando eu posiciono a minha pista de pouso e decolagem nessa direção que vocês estão vendo aqui, essas componentes de vento de través mais intensas, elas não estão ortogonais à minha pista, ou seja, elas não vão ser um problema para a minha operação. É praticamente impossível, tá, pessoal, a gente conseguir ter uma orientação de pista de modo que não tenha a incidência de nenhum vento de través. O que nós vamos fazer aqui é minimizar a incidência dos ventos mais intensos. Tudo bem? Então é dessa maneira que a gente vai posicionar aqui a nossa pista de pouso e decolagem. Eu ainda não sei se essa é a minha orientação ideal, mas é uma forte candidata, porque eu estou eliminando a maior parte dos ventos de través mais intensos na minha pista de pouso e decolagem, tá? Então, eu vou posicionar a minha pista aqui nessa direção, ou seja, estou posicionando na direção nordeste, sudoeste, tá? Então, todos os ventos que estão presentes aqui dentro da minha pista de pouso e decolagem não são ventos de través. Então, eu vou ter que fazer o cálculo se os ventos de través que estão incidindo fora aqui da minha pista de pouso e decolagem, se eles vão obedecer ao máximo ali do meu coeficiente de utilização. Eu não posso ter mais que 5% dos ventos atuantes na minha pista de pouso e decolagem com componente de vento de través acima de 13 nós. Tudo bem? Então, assim ficou definido dessa forma a nossa orientação da pista de pouso e decolagem. E agora a gente precisa fazer o cálculo se está dentro do nosso fator de utilização de pelo menos 95%. Como é que a gente faz esses cálculos, tá? A gente volta aqui para a nossa tabela. Vocês percebam aqui que no nosso desenho nós temos componente de vento de través que 100% da componente está como vento de través, por exemplo, 0,4, nenhuma parte da minha pista de pouso e decolagem pega um pouquinho desse vento. Já se a gente for pegar, por exemplo, aqui 1,5%, percebo que uma certa parcela do tempo dessa componente de vento, a minha pista de pouso e decolagem está contida dentro. Então a gente vai considerar parte dessa porcentagem como que vai contribuir para o meu fator de utilização. Eu vou fazer o cálculo e vai ficar um pouco mais claro essa situação para vocês, tá? Então eu vou pegar aqui na minha tabela e vou separar da seguinte forma: componente de vento de través que incidam 100% da sua componente como vento de través. Vou pegar aqui, por exemplo, 50% e vou pegar aqui em torno de 20%, tá? Então eu vou separar aqui dentro da minha tabela quais são os fatores que 100% deles estão fora da minha pista de pouso e decolagem. Quais são eles? 0,4, certo? 0,5 e 0,1. Ou seja, essas três componentes aqui, 100% da sua componente não está de maneira nenhuma em contato com a minha pista de pouso e decolagem. Então, eles contribuem com 100% da sua representatividade como vento de través. Então, relembrando, 0,4, 0,5 e 0,1. Tá? Então, vou pegar aqui 0,4, 0,5 e 0,1. Tá? Percebam que outras componentes estão com porcentagens diferentes atuantes ali como vento de través. Por exemplo, esse aqui de 0,1 não está 100%, mas está ali pelo menos 80%. Se você quiser ter maior precisão, tá, nos seus dados, você pode calcular a área e aí você tem uma porcentagem mais precisa. Como a gente está fazendo de maneira mais didática, a gente vai pegar de maneira apenas aproximada, tudo bem? Eu vou marcar aqui inicialmente as camadas que eu já coletei o dado, para a gente não se perder, tá? Então, pegando aqui 0,4, 0,5 e 0,1 foram as camadas que eu já coletei, certo? Vou adicionar mais algumas camadas aqui. Vou botar aqui um vermelho, um verde e um amarelo.
Ok. Então vamos pegar agora outras camadas, tá? Vamos pegar, por exemplo, a camada 0,3 e 0,1. Vamos dizer aqui que nós estamos atrás da camada que contribui com cerca de 90%, por exemplo, né? Então a gente pode pegar aqui 0,3, 0,1. O que mais nós temos aqui? 0,7 também contribui com cerca de 90%. Então nós temos aí aproximadamente 3 quadrantes que contribuem com 90% da sua representatividade dentro do nosso fator de utilização. Então eu venho aqui na minha tabela e mostro, né, 0,3, 0,7 e 0,1. 3,3, isso. Aqui eu vou contribuir com 90%, certo? Posso pegar outra componente, lembrando que essas porcentagens você pode calcular da maneira que você preferir. Por exemplo, 1,5 eu vou dizer que contribui com 80%. Então, 1,5 contribui com 80%. O que mais? Acredito que só 1,5% contribui com 80%. Então, aqui vai ser 80%, 1,5. Tem algo aqui que contribui com metade? Vamos dar uma analisada. Nenhum contribui com metade. Vamos pegar agora os que contribuem com cerca de 30%, tá? Então, os que contribuem com 30%. Vamos ver aqui. Ó, o 0,4 contribui com uma pequena parcela, o 0,6 também, esse outro 0,4, 0,2 também. Vamos pegar esses componentes de vento, então, para entrar na parcela que contribui com 30% da sua componente. Então, nós temos 2, 0,4, 0,6, 0,2. 0,3, 0,2, 0,6 na verdade, né? Isso, 0,6. E por último, nós temos uma outra componente de vento de través aqui em cima, que é de 0,3. Então, vou criar mais uma camada aqui, só para separar a cor. Vou pegar aqui um rosa. Selecionar aqui inicialmente, tá? E vou preencher agora esse último aqui como contribuindo com 10%. Não, 20% na verdade, né? Então 20% aqui vai ser o de 0,3. Lembrando, tá, pessoal? Caso você queira ter uma representação mais precisa, você pode calcular a porcentagem das áreas que nós estamos calculando, tá? Então, em vez de pegar aqui 0,4, por exemplo, 30%, que foi o que eu peguei, você pode calcular quanto que é essa área aqui e quanto que é essa área. Mas de maneira didática, a gente está acelerando um pouco. Vamos apenas verificar se pegamos todos os componentes de vento de través. Então, percebo que todos os ventos que estão fora aqui da minha orientação ideal da minha pista de pouso e decolagem, eles foram contribuídos, eles entraram na minha conta. Então, todos os ventos de través vão ser contabilizados para verificar se os que estão acima do vento de través máximo permitido, de 13 nós, se eles representam mais de 5% do tempo que a minha pista de pouso vai estar em operação, certo? Como é que a gente faz esse cálculo agora, pessoal? Nós vamos agora fazer o total da porcentagem dos ventos que nós acabamos de analisar, certo? Então, como é que a gente faz esse cálculo? A gente pega a soma de todas essas porcentagens, só que, por exemplo, os ventos de través que contribuem com 90% do seu tempo, a gente vai pegar apenas 90% dos valores. Então, por exemplo, esses ventos de través que contribuem 100%, a gente vai pegar 0,4 mais 0,5 mais 0,1. Já esses que contribuem apenas 90%, nós vamos pegar 90% de 0,1 mais 90% de 0,7 e por aí vai. Tudo bem? Então, como é que a gente faz somatório? O de 100% a gente pega aqui, faz o somatório. Temos aqui o valor, tá? O de 90% nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar 0,9 vezes
o somatório, tá? Esse mais esse mais esse, que deu 0,99, certo? O de 80% a gente vai pegar 0,8 vezes a componente de vento que contribuiu com 80%. O de 30% nós vamos pegar 0,3 vezes o somatório, porque esse contribui com apenas 30% da sua representatividade, ok? 0,48. E por último aqui nós temos 0,3, que vai ser igual a 0,2 vezes 0,3, que contribui apenas com 20%. Então temos aqui a porcentagem de ventos, eu vou trazer aqui para trazer todos para a mesma linha, tá? Então temos aí todas as componentes de vento de través com base na sua proporcionalidade. Será que isso vai atender pelo menos 5%? A gente vai pegar aqui e vai somar todos eles, tá? Somei todos eles. Olha só, eu consegui aqui, deixa eu pegar em porcentagem, né? 3,73. Aqui é por cento, né? Mas a gente pode voltar aqui porque a gente já está somando porcentagem, tá? Então, 3,73. Lembrando, o meu fator de utilização ele tem que ser no mínimo 95%. Ou seja, no máximo 5% dos ventos de través, eu só posso ter no máximo 5% de ventos de través atuantes ali no meu aeroporto. De acordo com a orientação que eu desenhei aqui inicialmente, ou seja, na direção nordeste e sudoeste, eu vou ter apenas 3,73% de ventos de través acima do máximo permitido durante a operação do meu aeroporto. Ou seja, essa orientação que eu defini, ela pode ser utilizada, certo? E eu não vou precisar de pista secundária, porque apenas com a minha pista principal eu já consegui atender o meu fator de utilização. Então é assim que a gente define a orientação de pista ideal para o seu aeroporto. Tudo bem? Então, resposta aqui necessária, tá? Resposta aqui do nosso exercício. A orientação ideal é na direção nordeste-sudoeste. É a única orientação? Provavelmente não. Você pode ter outras orientações que também sejam permitidas. Aí vai do projetista verificar qual é a melhor orientação baseado no terreno que você tem disponível para a condição do seu aeroporto. Tudo bem? Então, no próximo módulo, a gente vai verificar como que a gente faz a nomenclatura dessa nossa orientação ideal. Tudo bem? Tchau, tchau.